Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. Olha que coisa interessante. 2 Coríntios capítulo 4 é também um dos meus capítulos prediletos, assim como João capítulo 14. O interessante é que Paulo ele vem dizendo para aquela igreja, uma igreja muito abençoada, mas além de ser muito abençoada, era também uma igreja que passava por muitas dificuldades. Olha que coisa interessante. Passar por dificuldades, ter problemas na instituição, às vezes um desentendimento com um irmão ou com outro irmão, não significa que aquela igreja, que você ou aquela pessoa não sejam abençoados por Deus. E em Coríntios era mais ou menos assim, a igreja de Corinto era sim uma igreja abençoada, que tinha o seu papel naquele momento, mas mesmo assim pisava na bola de vez em quando. E o apóstolo Paulo, ele vem falando das suas dificuldades para aquela igreja. Isso me faz lembrar um texto lá no finalzinho do Evangelho segundo Lucas, que Jesus ele está falando e ele começa a dizer que viriam muitas dificuldades. Ele falava principalmente aos apóstolos que eles passariam por diversas coisas, que eles seriam perseguidos, que eles sentiriam medo da morte e que eles de fato passariam por situações que talvez nós nunca tenhamos passado, por mais difíceis que sejam as nossas vidas. Jesus estava preparando aquele povo, aquelas pessoas essas responsáveis por anunciar o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele é o próprio Deus na terra, ele desceu e ele nos ensinou tudo aquilo que ensinamos hoje para as pessoas. Ele nos ensinou, mas o interessante é que quem levou o ensinamento de Jesus para vários outros lugares, fora daquele povo, não foi a pessoa de Jesus, foram os apóstolos, foram pessoas comuns, como eu, como você. Ah, Cavoli, mas Jesus também era homem, sim, mas algumas pessoas têm dificuldade de entender que Jesus também era homem, e acha, beleza, mas Jesus é inalcançável, Jesus é um nível que eu nunca vou conseguir alcançar, ok, até consigo compreender esse seu pensamento. Agora, os apóstolos eram pessoas como eu e você, pessoas comuns, que trabalhavam, tinham família, tinham sonhos, tinham dificuldades, doenças, enfermidades, medo, tinham uma vida, assim como eu e assim como você. E Jesus falando para aquele povo, para aqueles apóstolos, que a vida ficaria muito difícil, que as coisas iriam se apertar, a primeira coisa que a gente já começa a combater é uma ideia de que o Evangelho serve principalmente para nos livrar dos problemas. Se o Evangelho fosse a solução de todos os nossos problemas pessoais, todos entrariam no Evangelho. Se eu chego aqui na frente, levanto a minha mão e falo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e no dia seguinte eu acho uma bolsa com $1 milhão, imagina se a moda pega. Essa igreja não é... Ia ter que crescer um pouquinho, né, pastor? Todo mundo que vem para a igreja fica rico, imagina. Ia crescer um pouquinho a igreja, não é não, gente? Se vir para a igreja significasse simplesmente a cura, se vir para a igreja fosse um ato de eu vou e a partir que eu vou eu consigo algo, Deus não seria Deus, seria um gênio da lâmpada, que eu pego, esfrego, faço 3 pedidos, ele me atende e depois eu boto ele dentro da lâmpada de novo. Só que Jesus não é isso. Definitivamente Jesus não é isso.
Definitivamente, o Evangelho não se resume em conquistas e em soluções de problemas. O Evangelho é muito acima, é algo superior, é algo que muitas vezes não conseguimos compreender, pois os nossos olhos e os nossos ouvidos estão tampados. E só o Espírito Santo pode tirar as traves que existem para que possamos compreender o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Pois boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele assim como os outros, começa a caminhada dele. Apesar de já saber muito, de já ter um conhecimento gigantesco sobre a lei, ele ainda assim se colocou na posição de aprender, e aprendeu durante anos, até que em determinado momento, ele foi enviado para uma viagem missionária, e ele foi enviado para uma, e depois ele foi enviado para outra, e foi mais uma, duas, três, quatro, e foi abrindo igrejas, multiplicando o evangelho da graça de Deus, e ele foi de fato um dos homens mais importantes da fundação do evangelho depois de Jesus. Alguém que definitivamente marcou a sua geração, alguém que causou um impacto, alguém que jamais será esquecido. É um cara que escreveu diversas cartas que orientam a igreja de hoje, e sabe o que é incrível? Esse cara também sofria, ele também tinha dores. Ele não era um Superman, não era um super-homem, não era um ser acima de todos, alguém com uma inteligência, uma capacidade superior à de todos, que simplesmente era, de certa forma, protegido por Deus, a ponto de não passar por nenhuma dificuldade. O apóstolo Paulo realmente sofreu, realmente, passou por diversas coisas. Sabe uma coisa, e aí vai uma primeira verdade, que aquele apóstolo que disse as palavras que nós acabamos de ler, que disse que somos todos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, esse cara trabalhava. Você sabia que ele trabalhava? Ele trabalhava. E ele trabalhava muito provavelmente demais. Alguns relatos e alguns historiadores vêm nos ensinando que o apóstolo Paulo, em determinadas cidades, para poder se manter, ele construía casas para ter dinheiro e assim conseguir viver. Ele precisava trabalhar, ele precisava de recursos, porque ele era um homem que precisava se alimentar. Você precisa se alimentar? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, o que está faltando na sua casa? Tem alguma coisa faltando na sua casa? É alimento, é saúde, é esperança, é a fé, é um relacionamento melhor com os seus pais, com os seus filhos, com o seu marido ou esposa? Existe algo que falta na sua casa? Pois para aquele homem, um homem incrível, especial, sim, para ele também, se ele não trabalhasse, ele certamente teria algo faltando na casa dele. As adversidades são para até aqueles que são escolhidos, até aqueles que estão aqui ministrando, até para o nosso pastor que prega, até para o seu líder, até para os seus pais. As dificuldades existem na vida de todos, inclusive na vida do grande apóstolo Paulo. E aí ele trabalha para poder se sustentar, e a partir daí, com certeza, ele tem dificuldades, porque é óbvio que trabalhar e no final ter que pregar o evangelho, imagina vocês ensinarem de Jesus para pessoas que nunca ouviram falar. Você já conversou com Jesus? Já conversou com alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Imagina, aquele cara fazia isso. Ele falava de alguém, de uma pessoa que fez coisas extraordinárias que muitos ali não viram e não ficaram sabendo, pois ele ia para outras nações. Então, muito provavelmente, alguns nunca tinham ouvido falar de Jesus.
E o interessante é que ele trabalhava assim, e ele se cansava assim, mas independentemente do cansaço, ele fala que são perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu posso estar cansado, mas eu não posso estar destruído. O seu cansaço, ele de fato existe. E para você, a maior dor que existe é a sua. Não existe maior dor do que a dor que a gente sente. Como é que eu vou dizer que a dor do fulano é maior do que a minha? Eu não sinto a dor do fulano, meu irmão Valdeci. Eu sinto a minha. A minha dor é a maior dor, a sua dor é a maior que existe, a sua angústia, ela é real, ela é verdadeira sim, é uma dor que machuca, que dá medo sim. Agora calma, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele te trouxe aqui, para primeiro ter um momento de alegria, com louvores, e depois dizer: filhinho, eu nunca deixei de olhar para você. Nunca deixei. Não importa se o seu trabalho tem te cansado, seja ele numa empresa, seja ele em casa, seja cuidando dos seus filhos, não importa o quão cansado você está do seu ministério, a ponto de desistir, pensando se Deus realmente está ali, mas será que Deus me chamou? Será que foi Ele que me vocacionou? Aquela voz que eu ouvi, será que não foi da minha cabeça? Talvez tenha sido. Talvez você tenha se perguntado assim: a casa de Deus é para mim? A casa de oração é o lugar necessário? Ou será que eu posso ser feliz sem precisar ir para o culto? Eu ando tão cansado, ando tão desanimado, ando tão aflito, sem vontade de fazer nada, não quero nem ir no shopping, quem dirá ir para a igreja. Parece que às vezes a gente perde a vontade de fazer tudo, não é? Não dá vontade de fazer mais nada, mal dá vontade de acordar. Mas o apóstolo Paulo também passou por dificuldades, ele também trabalhava, ele também se cansava. E sabe uma outra verdade que ele também passou? O apóstolo Paulo sempre correu risco de vida, sempre. O risco era algo que participava do cotidiano dele. Assim como Jesus já havia falado para aquelas pessoas, e Jesus ele era tão maravilhoso, que ele preparou tanto caminho, a ponto de nos alertar quanto àquilo que nós passaríamos. Você já sofreu risco de vida por causa do Evangelho? Talvez não. Mas nós, na nossa nação, até temos a liberdade de gravar e transmitir um culto ao vivo. Mas existem diversas coisas que nós precisamos ter um cuidado enorme na hora de falar aqui na frente. Sabe por quê? Porque existe uma geração essa que eu faço parte e amo de coração, que é uma geração que critica tudo, que presta atenção em todas as palavras, uma geração que, se você fala homossexualismo ao invés de homossexualidade, ela te condena por isso, sabia? Hoje em dia, Alex, não pode falar homossexualismo, é homossexualidade. Pois a minha geração é uma geração que entende que, se você fala homossexualismo, alguns se sentem verdadeiramente ofendidos e sequer são homossexuais. Pegam as dores. Uns vão dizer que é uma geração fresca, outros vão dizer diversas coisas. Agora eu posso dizer que a minha geração é uma geração eleita, escolhida por Deus. Questionam sim, eles debatem sim, eles brigam sim, mas eles fazem tudo o que fazem com amor. Eles não fazem as coisas por fazer, não fazem por religiosidade. Quando se entregam mesmo. Essa é a nossa geração, uma geração que tem salvação. Nunca diga que seu filho não vai dar em nada, nunca diga que ele se perdeu, que nada pode mudar a vida dele, pois pode. Pode. O Senhor é capaz de mudar qualquer coisa e qualquer pessoa, não importa o estado. Da mesma forma que Ele faz a água virar vinho, Ele pode transformar
inclusive o seu filho. Mesmo que ele esteja preso na homossexualidade, mesmo que ele esteja acorrentado nas drogas, mesmo que ele esteja sem vontade de estudar, mesmo que ele não pense no futuro, há esperança para ele. Em nome de Jesus, há esperança. E aquele homem, ele corria um risco de vida mesmo. Interessante, a nossa igreja já há algum tempo tem buscado se aproximar mais de eventos missionários. Fizemos um culto de missões, vocês lembram do culto de missões que fizemos? Fizemos um culto de missões no início do ano, antes da pandemia. Fizemos oferta para Beirute recentemente. É uma evolução de pensamento. É fazer com que nós venhamos a entender que existe um mundo lá fora bem diferente do nosso. Um mundo onde pregar o evangelho não é bem aceito. Existem pessoas que realmente passam por isso. E o apóstolo Paulo, ele realmente tinha um risco de vida, de pregar o evangelho. Ele poderia ser sim perseguido até a morte, tanto é que ele foi. Em determinado momento da vida dele, já de a idade avançada, ele foi preso, cortaram a cabeça dele, literalmente mataram ele. E sabe o que é legal? Ele foi caminhando para a morte, pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque aqueles que entregam o seu coração para Jesus, compreendem que ele pode fazer uma obra maravilhosa, nem a morte para essa pessoa. Você conhece aqueles que não param? Esse é o título da nossa mensagem. Sabe quem não para? Sabe quem não pode parar? Você não para e não pode parar. Porque quando você para, não para só você. Diversas outras pessoas estão diretamente ligadas a você, de forma emocional e até mesmo espiritual. Algumas pessoas, elas aprendem o evangelho com outras, e a queda daquele professor vem ocasionar a queda de diversas outras pessoas. Você não pode parar. Ah, mas eu estou tão cansado, eu já fiz muita coisa, eu vou para a igreja de segunda a segunda, não importa, se você vai de segunda a segunda, continue indo e vindo. Parar não é para você. Se o apóstolo Paulo nem com risco de morte parou, o cansaço não vai te deter. Ele não vai. Não importa se é uma doença, se é um vírus que vem se alastrando. O nosso pastor, por exemplo, ele veio para a nossa igreja praticamente todos os dias durante a pandemia. É evidente que ele corria um risco de ser contaminado pelo aquele vírus. Tem pessoas que optam por ficar em casa, principalmente pessoas do grupo de risco, que estão corretíssimas em fazer isso, que estão muito corretas. Agora, existem algumas pessoas, principalmente aqueles que não fazem parte do grupo de risco, que eles entendem que o evangelho não pode parar, independentemente de circunstâncias. Não são coisas que definem o que fazemos. Nós somos e que somos em qualquer lugar e em qualquer situação. É no cansaço, é no desânimo, é no meio do vírus, é no meio da guerra. Nós somos aqueles que não param e não desistem, pois nós não retrocedemos nunca. Nunca retrocedemos. Porque somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. E aí é a terceira verdade que a gente pode aprender. Sabe por que a gente não para? A gente não para não é porque nós somos super-heróis. O apóstolo Paulo não parava, não é porque ele era um super-homem na terra, alguém com uma capacidade de forma impressionantemente maior do que as dos demais. Ele não para. Nós não paramos
porque nós já entendemos uma coisa que muda a vida de qualquer pessoa. Talvez se a sua vida ainda não foi transformada, falta você entender um detalhe muito pequeno, mas difícil de entender. O que falta para as pessoas sentirem um céu aqui na terra, serem totalmente revestidas do poder de Deus e compreenderem que as adversidades não podem pará-las em momento algum, é simplesmente entender que não existe nada na terra mais importante do que o reino de Deus. Nada. Não há os meus e os seus sonhos, há os planos de Deus. Não há o meu e o seu objetivo, há o objetivo de Deus, pois quem te vocaciona é o Criador, Ele te fez com um propósito. Então, se você correr para um lado diferente, meu irmão, você só vai perder tempo. Não adianta entrar num barco e tentar ir para outra cidade. Vai vir uma tempestade, você vai cair dentro do mar, um peixe vai te engolir e vai te vomitar na cidade que você deveria ter ido. Sabe o que é legal? A gente sempre cisma em entrar dentro do barco. Ô mania de entrar dentro do barco que nós temos. Uma mania muito grande. A gente entra dentro do barco, vem uma tempestade gigantesca, a gente nunca consegue entender, foge, corre, tenta de um jeito, tenta de outro. Meu irmão, não adianta, a felicidade só é possível com a presença de Deus. A terra não é um lugar feliz, a terra é má, ela é composta de maldade, mas o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos enche da paz que excede todo entendimento, e aqueles que têm Jesus, eles não ficam sem problemas, eles passam o problema com Deus, pois nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós nunca passamos por uma tempestade sozinhos. Por mais que pareça que Jesus está dormindo dentro do barco, o oxigênio vem na hora certa. Ele vem, Ele não retarda, Ele não atrasa, e Jesus não chega, mas Jesus, se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Jesus nunca chega na hora errada. Ele está chegando hoje, Ele está chegando agora, com uma palavra para trazer ânimo para a sua vida, dizendo que você foi escolhido sim, que o que está no seu coração, que os desejos que Ele colocou no seu coração é de Deus sim, essa facilidade que você tem para lidar com crianças, essa vontade que você tem de ter casa cheia, ou essa facilidade que você tem de cuidar dos mínimos detalhes, pessoas que são caprichosas, que conseguem deixar tudo bonito, que às vezes não tem nem tanto dinheiro, mas a casa é linda, é bem cuidada, pessoas que falam bem naturalmente, pessoas que gostam de ensinar aquilo que você gosta de fazer. Foi Deus que te fez gostar. Interessante, eu sempre gostei de falar. Falava igual um rádio desde criança. Falar nunca foi um problema. Nunca entendi por que eu falava tanto, pastor. Nunca. Aí comecei a vender as coisas, né? Sou vendedor, eu devo falar porque eu sou vendedor. O interessante é que o nosso Deus nos capacita, é utilizado no nosso cotidiano, mas com certeza tem uma função no reino. Você não está desamparado, você não está sozinho, o cansaço não pode te abater, o medo, o risco de vida, o risco de perder alguém. Para adolescentes e jovens, principalmente os solteiros, entregar a sua vida para Jesus pode significar o rompimento de um relacionamento. Em alguns casos, o adolescente ou o jovem, graças a Deus ninguém na nossa igreja passa por isso atualmente, mas em alguns casos, o adolescente ou o jovem, ele fica literalmente numa decisão: ou sigo Jesus, ou eu namoro com essa pessoa. Você já gostou de alguém? Já amou alguém?
Eu amo muito a minha esposa. Tá balançando a cabeça aqui não? Com certeza já. Com certeza você já passou pelo que seu filho está passando. Você já se apaixonou por alguém. Às vezes, entregar a nossa vida para Jesus significa rompimentos que dói, que machuca, porque nós estamos tirando carrapichos do nosso corpo, que estão tão colados que quando a gente puxa, vem carrapicho, mas vem pele, vem carne, vem um monte de coisa. O interessante é que quando você puxar, quando você arrancar, vai sim vir uma ferida dentro de você, vai doer, vai arder, vai sangrar, mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele vai estar com um curativo pronto para você. O curativo do nosso Deus é do tamanho da sua ferida. Ele preenche exatamente o espaço vazio que tem no seu coração. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor já para subir aqui, para a gente orar, para terminar. Meu irmão, minha irmã, olha, em particular essa mensagem, ela primeiro prega ao meu coração, pois as dificuldades vêm na vida de todos, inclusive daqueles que estão aqui. Ela vem ao meu coração e eu acredito que ela também vá de encontro ao seu coração. Talvez as adversidades vieram na sua vida, as coisas vieram acontecendo, diversas coisas, dores insuportáveis, que você não conseguia nem mais se segurar, e o desânimo bate, quando ele bate forte. Ele tira a vontade de tudo, inclusive da comunhão. E você chegou a um estado de realmente ter dificuldade de caminhar. O nosso Deus, Ele tem um convite para você essa noite. Não sou eu que estou te convidando, não é a igreja Jardim Meriti, não são as pessoas que estão do seu lado, atrás ou na sua frente. Quem te convida é o Criador dos céus e da terra, aquele que te fez, que tem um propósito para a sua vida. Ele vira para você nessa noite e Ele fala: filhinho, filhinha, eu tenho um plano para você. O teu desânimo não vai te parar, porque eu não te desamparei. Talvez você não queira vir aqui na frente, não tem problema. Eu gostaria de convidar os irmãos que ficassem de pé nesse momento. E enquanto os meninos vão dedilhando, tocando aqui, que você se concentrasse em falar com o nosso Deus, se conectasse com Ele, entendesse que há necessidade de falar com Deus, que há necessidade de manter um relacionamento com o Criador, que não há nada mais importante nessa vida do que o reino de Deus, nada mais importante. E se essa palavra alcançou o seu coração, não tem ninguém te olhando agora, eu queria convidar todos a fechar os seus olhos, todos mesmo, pois às vezes o olho aberto de um pode causar constrangimento no outro. Mas meu irmão, o convite nessa noite não vem de mim, não vem de ninguém, ele vem do próprio Deus falando: você quer socorro? Você quer? Você precisa de ajuda? O Espírito Santo precisa te visitar nessa noite. Então se encha de coragem, encha o seu coração de vontade, levante a sua mão e diga: Senhor Deus, eu preciso de socorro. Eu preciso de socorro. Eu preciso. Essa igreja necessita de socorro. Talvez você nunca tenha dito sim para Jesus. Talvez você nunca tenha falado: Jesus, o teu reino é mais importante. Então, muda a minha vida, transforma o meu eu. Se você nunca fez isso, talvez você nasceu na igreja e nunca fez isso. Faça isso nessa noite, pois o amanhã não existe. O amanhã é uma ilusão do ser humano. Nós não sabemos se ele de fato existirá. Então, se encha de vontade, levante a sua mão e diga: sim, Jesus. Trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Aleluia. Esse é o seu momento, a sua oportunidade de invocar a presença de Deus. Chame a presença do Espírito Santo sobre a sua vida nessa hora. Chame a presença do Espírito Santo para te ajudar, para te socorrer, para direcionar a tua história. Oh, Espírito Santo de Deus, venha nessa noite, Senhor, ao auxílio da tua igreja. Venha, Senhor amado, nessa noite falar, ó Deus amado, em cada coração, Senhor, desembaraçar as questões, ó Deus. Oh, aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo de não aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Está sentindo o coração arder? Fazendo todo medo de aparecer. Oh, meu Deus. Sobre mim um novo amanhecer. Oh, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Venha, Deus amado, com sua intensidade, envolvendo cada vida aqui nesse lugar, fazendo, Deus amado, a sua obra de uma forma majestosa, de uma forma extraordinária, arrancando, ó Deus amado, de cada coração, ó Deus amado, todo medo, toda incerteza, toda angústia. Traga, Deus amado, meu Senhor da glória, um refrigério sobre cada vida nessa hora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aquece a alma dos aflitos. Pai Santo, Pai amado, fala, Senhor, revela-te, ó Deus amado, sobre essas vidas, aqueles que anseiam pela tua presença, que possam sentir agora o abraço, o aconchego, o acalento do Deus Todo-Poderoso em sua vida. Oh, meu Deus, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, ó Deus. Transforma a nossa vida, manifesta a tua glória, derrama, Senhor, derrama a tua Shekinah nesse lugar, derrama a tua glória sobre cada vida, incendeia a tua igreja. Incendeia, 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 incendeia. Diga incendeia. Incendeia. Espírito Santo, incendeia, Senhor, incendeia em nosso coração, ó Deus, a chama do Espírito Santo, que faz, ó Deus amado, nos erguer, nos levantar, que nos sustenta de pé, Senhor. Seja sobre a vida da tua igreja nessa noite. Pai Santo, Pai amado, nos dê, ó Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de transformação, uma semana em que a bênção do Senhor se manifeste. Pai Santo, Pai amado, teus filhos têm seus projetos, têm, ó Deus amado, suas ideias, que as mesmas, ó Deus amado, possam passar no crivo da tua vontade. Seja, Senhor amado, sobre com a tua igreja, no transcorrer dessa semana. Pai Santo, Pai amado, direcionando, orientando, abra as portas, ó Deus, para aqueles que precisam de uma porta aberta. Pai Santo, Pai amado, traga cura, traga restauração, traga renovo sobre a vida da tua igreja. E que a tua paz, a tua graça, o grandioso amor de Deus e as transformações de Deus sejam sobre a vida da tua igreja, agora e para todo sempre. Que todos possam dizer o seu amém. E que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um, em o nome santo e poderoso de Jesus. Deus vos abençoe. Vai em paz.
Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Incendeia.